Olá, está começando mais um especial Fevale. E quem está aqui ao meu lado é o escritor hamburguense Henrique Schneider, para falar sobre a edição deste ano do projeto de leituras Fevale Contos da Vida Breve. Seja bem-vindo, Henrique Schneider. Então explica melhor sobre o projeto e as leituras. Bom, antes de mais nada, oi a todos os espectadores e todas as espectadoras da TV Fevale. Grazi, esse projeto, eu tenho uma felicidade muito grande em fazê-lo. Eu escrevo a coluna no jornal ABC Domingo desde 2003. A coluna de contos chama-se justamente Vida Breve. E teve um momento em que eu me dei conta que esses contos tinham, eles têm que ter vida breve, né? Mas não tão breve. E eu achei que eles podiam trabalhar um pouco mais, ter uma vida um pouco mais longa. E em 2007, então, propus à Fevale que nós fizéssemos em parceria um ciclo de leituras. Certo? Eu faria as leituras sempre públicas, sempre gratuitas, em diversos lugares, espaços culturais, sejam públicos, sejam privados, em cidades do Rio Grande do Sul e de fora do Rio Grande do Sul. Né? Isso, a Fevale aprovou o projeto e nós fizemos naquela época 2007, 2008, 2009 e agora começamos já em julho, vamos começar a 4ª edição do projeto de leituras Fevale Contos da Vida Breve, que agora vai ter uma mudança de nome, né? Vai se chamar Projeto de Leituras Universidade Fevale Contos da Vida Breve. Como tu disseste, então, esse projeto inicia agora em julho. Julho. E ele vai até quando? Vai até novembro. Em princípio, serão 14 leituras. Os locais estão ainda sendo definidos, mas há uma pequena possibilidade de variação. Nós temos leituras em Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos, São Francisco de Paula, Cruz Alta, Caxias do Sul, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e a leitura internacional do ano, que é Buenos Aires. Né? Então, serão 14 leituras. Alguns locais ainda não estão definidos, mas a maioria deles já está absolutamente definida. E a tônica das leituras é esta: são sempre leituras gratuitas. Nem sempre vão ser em livrarias. Certo? Elas podem acontecer em uma associação de bairro, numa biblioteca comunitária, num salão, num café, certo? Ou numa biblioteca pública, como é o caso de Sapiranga, por exemplo, mas elas sempre vão ser gratuitas e sempre abertas a qualquer público. E para ti que escreve há bastante tempo, como que é esse contato com os leitores e essa relação, né, que tu tens com os leitores? Eles te motivam, te inspiram nessas histórias, nesses contos? Como é isso? Olha, Grazi, é algo impressionante. É sempre uma relação de mão dupla. De alguma forma, a gente acaba levando alguma coisa para as pessoas, mas a gente acaba recebendo uma enormidade também de retorno, de carinho, de comentários, enfim. Os eventos, as leituras, eu costumo dizer que elas são facílimas de ser feitas, né? Então, para uma leitura completa, a gente precisa de 2 pessoas, alguém que leia e alguém que escute. Pronto, não precisa mais do que isso. E elas são eventos para poucas pessoas. São eventos informais, eventos pequenos. Mas, no final das contas, nesses anos todos, nesses 3 anos, elas já foram assistidas e compartilhadas por mais de 2.000 pessoas. E aí eu fico impressionado, porque ela chega em pessoas que, de alguma forma, algumas pessoas que ainda não têm o contato com a literatura, eu não digo que são aquelas pessoas que não gostam de ler, mas aquelas pessoas que não sabem se gostam de ler. Chega nessas pessoas que não têm o contato com a literatura, e como são contos pequenos, e a gente toma o cuidado, são 12 contos, toma-se o cuidado de ter um conto engraçado, um conto mais triste, um conto mais lírico, um conto com uma temática social, ou seja, bastante equilibrado, né? As pessoas acabam ficando agradavelmente surpresas. E aí o retorno é sempre muito, muito, muito positivo. Sempre muito positivo. E aí a gente acaba fazendo leituras, por exemplo, na biblioteca comunitária em Taquara, eu fiz leitura para pessoas que, na verdade, não sabem ler, nem escrever. São pessoas analfabetas, que estavam começando a aprender a ler e escrever no projeto da própria biblioteca mesmo, com o qual eu colaboro. E aquilo é maravilhoso, são outras leituras do mundo, certo? Que estão lá conversando contigo. Em Curitiba, por exemplo, eu fiz uma leitura num restaurante, bar e café, que chama-se Quintana, e eu via que de vez em quando o pessoal da cozinha dava uma chegada ali, espichava, né, a cabeça, olhava um pouquinho, enfim, e fiz a leitura e terminei. Quando chegou a leitura, o pessoal da cozinha foi lá falar comigo para saber se eu poderia, no dia seguinte, fazer uma leitura especial para eles.
né? E eu no outro dia fui lá e fiz uma leitura especial, então eu fiz a leitura do Quintana, fiz a leitura na cozinha do Quintana. Então é isso, as leituras chegam em lugares onde a literatura normal talvez no primeiro momento não chegue. Isso é muito, 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 muito gratificante. E que tipos de contos e histórias vai ser abordado nessa 4ª edição? Eu ainda estou escolhendo os contos. Desde 2003, são mais de 300 contos publicados. Alguns francamente ruins, alguns mais ou menos, alguns bons, enfim. Mas o que vai acontecer justamente é isso. Eu certamente vou trabalhar com uma média de 12 contos, como foi das outras vezes, porque a gente trabalha com sempre um período de 45, 50 minutos, não mais do que isso, para não cansar. Eu brinco, se eu não fosse assim tão canastrão, eu diria que é quase uma performance, mas como eu sou canastrão demais, é uma leitura bem intencionada, digamos assim. Então eu tomo sempre o cuidado de trabalhar com 2 ou 3 contos com bastante humor, 2 ou 3 contos com uma temática social mais forte, 1 ou 2 contos mais líricos, não é? Certo? E alguns contos da minha predileção, e às vezes, isso é uma coisa engraçada, tem os contos que são pedidos. Alguns contos que agora são pedidos, lê esse conto, que é bastante legal, tipo é uma espécie de quase um bis, né? Que eu fico também muito gratificado com relação a esse tipo, das pessoas me dizerem, esse conto eu gostei, esse conto eu já li, esse conto eu já... Certo? Isso acaba acontecendo também. Mas sempre tem bastante equilíbrio. E em alguns eventos deste ano, do projeto deste ano, ao menos em especial, na primeira leitura, que vai ser em Novo Hamburgo, e na última leitura, que vai ser Porto Alegre, a ideia é que haja também um convidado especial na área da música. Algo que feche com as leituras. Em princípio, como não está definido, não tenho como falar, mas já está apalavrado, não está contratado, digamos assim. Então, a gente vai ter, na abertura e no encerramento, uma participação musical que vai ser de primeiríssima linha, se der certo. Muito vai bom. Dar. Então, assim, essa edição vai ser em Buenos Aires, né? Também. Então, o que vai acontecer lá? O que está programado? O que pode nos contar um pouquinho? As leituras